Vamos lá, Rodrigo. Então, bom, gente, primeiro assim, eu vou tratar de contextualizar esse junho historicamente e mundialmente, assim, acho isso importante. E segundo, tratar de pensar estrategicamente, ou seja, tentar de alguma maneira ser provocado pela questão do que fazer. Basicamente, a questão geral é o que significa a revolução hoje. Mais ou menos essa, digamos assim, a interpelação que eu vou atender aqui. E dizer o seguinte, né? Eu não conheço, né, o aceleracionismo, mas assim, quando você me falou isso pela primeira vez, eu logo lembrei da famosa, clássica sentença de Lenin, que diz que as revoluções são momentos em que, né, os dias valem meses, os meses valem anos, os anos valem décadas, as décadas valem séculos. Né? Então, a revolução por si só já é uma aceleração. Né? E que ela, na verdade, ela é uma recorrência inevitável. Eu vou fazer algumas observações antes de entrar numa selva mais densa. Eu comecei a fazer algumas anotações hoje à tarde, acabou saindo quase com semi-texto. Olha só, primeira coisa, assim, primeira observação, né? Quase que um axioma, né? De tempos em tempos esse tipo de aceleração ocorre. Né? De tempos em tempos, quando o peso das sucessivas crises econômicas rebaixa ainda mais as condições de existência das pessoas, isso há séculos, os de baixo perdem o medo da morte, mas vão expressar em alto e bom som, né? Que não aceitam mais ser governados nem explorados como sempre. Isso é uma regularidade histórica. Né? Então nós partimos daí, né? Porque nós ficamos muito acostumados, as novas gerações, nas últimas décadas, a ouvir que nós estaríamos destinados a viver uma era de prosperidade econômica, estabilidade política, né? Sob a égide, né? Do imperialismo global, e que ninguém deveria mais se ocupar desse tipo de assunto, porque as revoluções não voltariam a ocorrer, e se ocorressem seriam fatalmente derrotadas. Então você tem 20, 30 anos de gerações sendo educadas basicamente sobre essa premissa. Então a primeira premissa aqui é a seguinte: nós caminhamos para uma época de crises, rebeliões, guerras e revoluções e contra-revoluções. Né? Então, partindo disso aí, né, nós podemos dizer o seguinte: a rebelião, vamos colocar assim, né, ela é a forma mais espontânea, né, da hora em que os de baixo perdem o medo da morte e se manifestam. Né? A revolução, digamos, seria, considerando uma apreciação preliminar, uma forma mais conscientemente organizada. Ambas são uma espécie de inversão da guerra social, né, que cotidianamente é travada e imposta pelos de cima aos que estão embaixo. Né? Na hora da rebelião e da revolução, é uma inversão dessa guerra contínua. Né? E uma segunda coisa, portanto, que eu acho que é um apontamento básico também, é o seguinte, né? Todas as ordens sociais de dominação na sociedade de classes, né, vivem de tempos em tempos rebeliões ou revoluções, né? Rebelião que entendia como grau zero, né? E a revolução na sua forma mais plenamente desenvolvida como grau máximo desse processo, né? Recorrente e inevitavelmente recorrente. Né? Então, digamos, né, a ordem social de dominação na sociedade de classes, ela necessariamente sobrevive de uma forma ou de outra às rebeliões. Né? Mas dificilmente será a mesma, né, depois de uma rebelião ou de sequências de rebeliões. Né? Ela pode até sobreviver a revoluções, mas é certo que ela não poderá voltar a ser a mesma, principalmente depois de revoluções. Por outro lado, né, porque há muita confusão entre revolução e contra-revolução, nós temos que admitir, né, a sentença, digamos assim, recíproca. Né? Ou seja, mesmo que os objetivos de uma revolução não sejam atingidos como da forma declarada e planejada, e nunca o são, né? Revoluções são eventos cuja temporalidade e processualidade próprias, elas rompem necessariamente com a previsibilidade das determinações socialmente assentadas e objetivas do real. Né? Portanto, nós nunca sabemos aonde elas podem ir até que elas se esgotam, e elas sempre se esgotam em algum momento, né? Mas não há como deixar de reconhecer que depois delas nada será como antes. Terceira observação preliminar. Junho de 2013 no Brasil está no contexto das grandes mobilizações de massa na Europa e no mundo. Eu vou tentar ser bem telegráfico, porque eu acho que eu pensei em uma coisa meio grande, então vou me expressar da forma mais telegráfica possível. Junho está no contexto das grandes mobilizações de massa na Europa e no mundo árabe. Né?
que, poderíamos dizer, indicam a atualidade histórica das rebeliões e das revoluções e a necessidade histórica, obviamente, de retomar esse debate. Ou seja, voltando ao velho Lenin, né, a mesma questão que ele se colocou há pouco mais de 100 anos atrás, né, que é o que fazer, e a questão que nós precisamos aprender a responder. Eu acho que nós precisamos de responder. Eu acho que perguntas nós temos muitas. Eu acho que nós temos que começar a tentar encontrar respostas e convergências nas respostas. Como fazer da rebelião uma revolução? O que seria hoje a revolução? Como levar a revolução social até as últimas consequências? Por que a revolução não pôde ir até o fim, né, no século XX? Não tem condição de responder isso no tempo que está colocado aqui. Mas eu acho que a cartografia que eu vou tentar montar pode ser indicativa de muita coisa. E tem uma questão que a gente tem que responder, né, que eu acho absolutamente fundamental responder. Por que depois de 89, 91, né, por que depois da restauração do capitalismo, né, da ofensiva neoliberal, da globalização efetiva do capital, do desmonte, né, das posições conquistadas, né, pela classe trabalhadora em termos de garantias, seguridade social, welfare state, recolonização dos países periféricos, em suma, por que depois desses últimos tempos, né, nenhuma revolução foi até a expropriação da burguesia e em que condições isso poderia ocorrer novamente? Essas já são algumas das questões que eu acho que nós temos que minimamente poder abrir um amplo debate sobre elas. Então, olha só, vou tentar fazer uma breve cartografia, né? Contextualizando, digamos assim, historicamente, né, o que está ocorrendo, né, a partir de uma cartografia mais geral, assim, né, talvez até de uma certa tipologia. Né? Primeiro, o que é uma rebelião? Rebelião é uma explosão de massas relativamente espontânea, combustão espontânea, né? Um quebra-quebra, saques, ações violentas, na Argentina está acontecendo agora, né? E não tem sido noticiadas. Estão acontecendo... Mas são os policiais. Né? Não, estão acontecendo greves de policiais, né, e saques, né, por conta do vácuo deixado pela greve dos policiais, né, protagonizados pelos estratos mais empobrecidos da população. Isso não está saindo no jornal para não dar ideia, né, da população brasileira. Né, mas isso está acontecendo. Nem para os policiais. Pois bem. Então, saques, ações violentas de depredação são a principal forma de expressão das rebeliões historicamente. Né. Diria, grau zero. Né? Grau zero desse processo que a gente está começando a analisar. Desculpe ser rabugento, mas que deve se contextualizar de fato o que está acontecendo na Argentina, porque se trata de intervenções que foram feitas na cúpula policial por alianças demonstradas com a máfia. Você teve uma resistência no andar de baixo do setor policial que não gostou disso, e é algo que vai ter que acontecer no Brasil também, que é uma caixa preta, autônoma, independente, é um poder paralelo dentro do Estado. E isso que está acontecendo lá, embora você tenha os estratos populares que estejam fazendo saque, mas a gente sabe muito bem que é polícia dando sinal verde. Olha, instaura o terror aí. Tem isso lá. Sim. E é uma coisa que vai ter que se fazer também no Brasil, que é enquadrar as polícias aqui. A gente viu de leve o que aconteceu com as greves das polícias aqui. Quando você começa a ameaçar o privilégio de polícia, que acontece? Nós temos que polícias são um poder paralelo na América Latina. E a Argentina está enfrentando isso, como sempre, na frente do Brasil. Primeiro enfrenta a mídia, o Uruguai enfrenta a maconha, agora está enfrentando o policial. E, na verdade, nós não tocamos em nada disso aqui. Por isso que aqui está calmo. A memória, general vai para cadeia, lá é uma beleza. Eu não vou entrar no debate agora nessa questão, porque senão eu vou perder aqui a linha que eu estou começando a montar. Então, grau zero rebelião, caracterizado assim. Uma rebelião organizada, ou que começa a se organizar, que não é exatamente um movimento de massa sem organização nem direção de massas, que é mais ou menos a característica de junho. Né? Então, junho está entre, vamos dizer assim, né, o grau zero, que é a rebelião pura e simples, né? E o estágio em que a rebelião começa a se organizar, né? Que já seria um grau 1. Né? Uma rebelião organizada, né, olhando historicamente, ela acontece quando, né, e eu falo assim, não falo simplesmente como quem estuda isso, falo como quem há muitos anos vive para isso, né, praticamente. Então, uma rebelião organizada é quando a ação das massas parte, geralmente é assim, do atendimento a uma convocatória, que em geral é feita por coletivos, organizações e associações determinadas, socialmente e politicamente reconhecidas, né, se for na história, e se desenvolve na direção da organização de um programa mínimo de objetivos comuns, né, e quem sabe até mesmo de organismos próprios do movimento. Né.
É claro que junho não tem essas características, não vamos voltar a isso depois, né? Junho não tem essas características fundamentalmente porque junho parte da desmoralização de todas as organizações e de todas as direções tradicionais que a classe trabalhadora construiu no passado, né? Que é um fator progressivo, né? À medida em que essas organizações e direções elas foram integradas e fagocitadas pelo sistema, mas que se tornasse também um fator bastante limitante, né? Pelas razões que nós vamos ver, né? Fundamentalmente porque uma rebelião precisa se organizar. Pois bem, quando as rebeliões se organizam, elas tendem a ser, né, eu vou passo a passo nesse negócio aqui, né, se organizar em torno do quê? De um programa mínimo, né? Esses movimentos se organizam sempre em torno de um programa mínimo e eles podem ou não criar organismos comuns do próprio movimento, ou podem basear-se apenas nas organizações sociais e políticas já existentes, como acontecia muitas vezes, né? Seja porque essas organizações já tinham um certo enraizamento social, coisa que não acontece hoje, né? Seja porque elas eram tão heterogêneas social e politicamente que elas não conseguiam, digamos assim, criar esses organismos comuns, né? E, portanto, elas buscavam, né, encaminhar os movimentos a partir das suas próprias organizações já existentes. Nós temos uma situação, né, em que a gente poderia caracterizar assim. No presente, hoje, não há nenhum apoio nas organizações existentes. As organizações existentes estão sendo repudiadas pelas razões que eu disse. Mas também não há, né, criação de novos organismos que tenham capacidade, de fato, né, de dirigir o movimento política e estrategicamente. Então nós estamos, de fato, numa situação absolutamente num terreno, digamos assim, novo, porque tradicionalmente se observa o quê? Né? Ou já existiam organizações existentes, ou existia uma movimentação que levava à criação dessas organizações. Agora nós não temos uma coisa nem outra, nós temos desconfiança em torno das organizações existentes, desconfiança em torno de qualquer organização, e os organismos que surgem nesses processos são débeis. Pois bem, mais uma observação, né? O movimento, a dizer, ele pode ou não criar seus próprios organismos. Ou seja, ele pode, e principalmente esses organismos podem ou não se tornar organismos revolucionários. Significa, eles podem ou não se transformar em organismos de duplo poder, né? Como, por exemplo, os soviets na Revolução Russa, os cordões industriais no Chile, e, de certo modo, até mesmo os Black Panthers nos Estados Unidos. Isso depende, evidentemente, né, nessa tipografia geral, né, ou essa tipologia geral, essa cartografia geral. Esses movimentos, né, são criados pelo próprio processo revolucionário, né, os organismos que dele surgem, né, surgem, evidentemente, da necessidade da organização, né, ou da insuficiência dos organismos existentes, ou, evidentemente, da incapacidade dos organismos já existentes de poderem, né, conduzir as massas, né, a um processo revolucionário. Mas uma coisa é certa, todos os processos revolucionários que foram conduzidos, né, e desenvolvidos no passado até suas últimas consequências, eles tiveram que desenvolver os seus próprios organismos de massa, os seus próprios organismos revolucionários e organismos de duplo poder, os diversos tipos de organismos de duplo poder, vamos analisar daqui a pouco nessa cartografia. Pois bem, avançando um pouco mais, né, a criação desses organismos ela é sempre muito mais difícil, limitada e problemática quando esses comitês são formados por classes sociais ou frações de classe diversas e por representações políticas dessas classes ou frações de classes que concorrem para representá-las, né? E quando, por essa razão, seus programas são programas mínimos, programas democráticos, frutos, vamos dizer assim, de difíceis convergências, limitados a uma ou poucas reivindicações que possam ser unificadas, como, por exemplo, a baixa ditadura, direta já, né? Ou coisa parecida, né? Quando acontece isso, né? Mesmo que esses organismos existam, né? E sejam constituídos pelo próprio movimento, né? A tendência é que eles sejam organismos divididos entre as várias classes, frações de classes e suas representações políticas, né? Ou seja, na prática, são organismos que, na verdade, reproduzem as organizações políticas existentes, né, e as divisões políticas e sociais existentes, portanto, são organismos pouco dinâmicos, pouco plásticos,
não é? Digamos, para pouco capazes, vamos dizer assim, né, de dirigir uma ação revolucionária. Pois bem, né? Estou tentando construir isso aí para que nós observemos todas as condições a partir das quais uma rebelião pode se transformar numa revolução, para que a partir daí a gente possa analisar melhor a situação que nós estamos vivendo hoje, a partir dessa contextualização histórica. Mais um passo. Né? Os movimentos de massa, evidentemente, eles podem ou não se organizar e se unificar pela definição de seus objetivos comuns, né? Eles podem ou não criar seus organismos de base, eles podem ou não, né, de fazer com que esses organismos se desenvolvam como organismos revolucionários de ação direta e de duplo poder. Tomar alguns exemplos, né, de processos, né, que realizaram ao longo do século XX essa passagem, né, a passagem da rebelião à revolução, para refletir um pouco, né, não só sobre essa passagem, mas sobre as formas como ela assume, as formas como assume, as formas que assumem, né, ou que assumiram as revoluções até aqui. Né. Começar pelo exemplo máximo. Né. O exemplo máximo, né, Paz, Pão e Terra, Revolução Socialista de 17, criação dos soviets, né, tomada do poder do Estado numa ação de massas, né, quebra da hierarquia nas Forças Armadas, né, tomada direta da terra pelos camponeses, tomada direta das fábricas, né, pelos operários, em suma, organismos de duplo poder que tomaram diretamente o poder, os soviets, não mais poderiam ter feito a revolução sem isso, né, e que praticamente, num primeiro momento, a resistência armada vai vir mais tarde, né, neutralizaram toda a resistência armada. Exemplo, digamos assim, máximo. Né? Ou seja, exemplo de, né, o mais bem sucedido possível dessa passagem. Né? Mas tem outros tipos. Né? Tem outros tipos. Né? Por exemplo, né, um segundo tipo de exemplo que nós poderíamos arrolar aqui, né, é quando, na verdade, o processo, né, ele não divide propriamente a nação, como no caso da Revolução Russa, né, que opunha, evidentemente, a aristocracia, a igreja, o czarismo, né, o imperialismo, os setores mais bem articulados da burguesia, opunha tudo isso ao vasto campesinato, ao proletariado em formação, né, e a boa parte das classes médias urbanas radicalizadas. Né. Esse segundo exemplo, né, ele tem uma característica completamente diferente, né, que são as revoluções nacionais que unificaram as diversas classes, as diversas frações de classe, as diversas representações políticas das classes e das frações de classe, em torno da necessidade do fim da dominação colonial estrangeira, como na época das lutas anti-imperialistas pela libertação nacional. São as revoluções nacionais que geralmente, né, constroem, né, organismos com características, né, de frentes nacionais, né, ou até mesmo de partidos exércitos. Mas de uma forma ou de outra, a tarefa que eles têm que realizar é uma tarefa nacional, portanto não há uma divisão, né, de classe no interior desse